Sejam bem-vindos ao MFR. Hoje é sábado, o dia que eu consegui gravar isso aqui. Agora dá um pouco de silêncio, acho que o áudio vai ficar melhor. É curioso, tudo gira em torno de você se deleitar, de você fazer aquilo que você gosta. Eu gosto de falar, de contar histórias, de ver tempos, ficar parado, imaginando coisas. Isso na minha cabeça. Colocar isso pra fora diante do microfone é um pouco estranho, mas eu tô tentando. Como eu disse antes, eu vim aqui durante a semana, olhei, tentei gravar alguma coisa, mas é incrível quanto que as ferramentas são um pouco complexas e o quanto que você tenta algumas coisas e simplesmente não dá. Por exemplo, no Anchor do Spotify tem basicamente um trailer que você pode adicionar onde eles vão fazer propaganda do seu cast e jogar por aí. Esse trailer tem que ter 1 minuto e eu tô tentando gravar 1 minuto. Eu gravei basicamente a explicação do meu cast e tem 1 minuto. Eu sonorizei um pouco e joguei. E ele não é, porque ele diz que tem mais de 1 minuto. Mas não tem mais de 1 minuto. Tem exatamente 58 segundos. Não tem 1 minuto. Mas ele lê como se tivesse muito mais de 1 minuto. Ou seja, provavelmente tem algum limite de dados. Mas, mesmo com esse limite de dados, ele só fala a questão de tempo. E não é o tempo. É um limite de dados. Mas não tem dizendo qual é o limite de dados, porque senão eu diminuiria alguma coisa para chegar dentro do padrão do limite de dados, mas não tem. Então são coisas de pequenos detalhes que deixa tudo mais complicado. Sem contar um ponto de inflexão maior disso aqui, que é sobre o que eu vou falar. Sabe? A questão da pauta. Sempre ter uma pauta, sempre ter uma pauta. Eu fico imaginando isso. Por enquanto eu não tenho pauta nenhuma, por enquanto sou eu falando. Mas eu gostaria sim de ter uma pauta, eu gostaria de chamar pessoas para conversar aqui. Gostaria de conversar com elas no Discord, gravar o áudio e fazer disso aqui um podcast de vários assuntos e interações. Não sei se dá para vocês ouvir, mas tem basicamente o barulho do vento agora na minha porta. Como eu disse, nada é silencioso aqui. E eu tô tentando. E como vocês veem, não dá pra gravar sem ruído. Eu tô tentando. Eu juro, eu estou tentando. Mas minha casa é um gerador de barulho absurdo. E todas as críticas vêm de dentro. Então, é complicado. Esse podcast vai ser mais um desabafo em que eu tô tentando gravar, cara. Eu tô tentando vir aqui todo dia, parar aqui diante desse microfone e falar as coisas. Cara, eu comprei um microfone pra conseguir gravar, pra conseguir tá aqui me expressando, falando coisas. Sei lá. Acho que o ponto do meu podcast é ser verdadeiro. Cara, eu tô tentando montar uma campanha no Apoia-se também pra fazer isso aqui se auto-multiplicar. Fazer isso aqui conseguir crescer e melhorar, por exemplo. Eu consegui montar isso aqui num lugar silencioso, uma coisa melhor. Então eu vou deixar um link no feed desse cast, onde você vai ter o link do Apoia-se. E aí você vai poder me ajudar. Por favor, me ajude. Quando você é criança,
te perguntam sempre aquela mesma pergunta: o que você vai ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? Mas exatamente. E eu nunca respondi essa pergunta. Sempre me fizeram essa pergunta, eu nunca respondi essa pergunta. Perguntava para meus pais o que eles queriam que eu fosse, e eles também não davam pergunta nenhuma, resposta nenhuma. Meu pai uma vez soltou, depois de muita coisa de criança e perturbação na cabeça dele, ele falou que gostaria que eu fosse médico. Ele pensou em médico porque basicamente é o que dá mais para ganhar dinheiro das profissões, e que se estuda muito e que tem um prestígio social imenso. Então ele disse médico. A minha mãe: faça aquilo que você trabalhe, seja feliz, aquilo que você goste, desde que seja honesto, desde que você seja um homem de bem. Um homem de bem. Uau. E tudo isso é relativo. Muito relativo. Muito aberto. E você, quando criança, você não quer uma resposta aberta, uma resposta grande. Porque você não quer discutir coisas grandes, você só quer uma coisa simples. É curioso, não é mesmo? Então, sempre na minha vida eu tive essa coisa de ser o que você quiser, de fazer o que você quiser, desde que seja honesto, desde que seja bom. Eu acho que isso é uma forma honesta. Acho que isso é bom. Mas não dá tia. Falar aqui é mais uma terapia do que qualquer coisa antes. Então, esse negócio de ser bom e honesto me fez ficar com a mente aberta. Me fez tentar coisas e planos e, sei lá, direções. E muito mais ligado à nossa escola. Eu na escola, basicamente, era uma criança tímida. Muito tímida. Tão tímida que nem tinha amigos direito. Onde eu ficava lá, sentado, vendo as pessoas, admirando algumas, mas vendo. E foi muito disso. Eu, quando criança, fiz amizade com um grupo de crianças, mas não era realmente um grupo de amigos. Nunca existiu exatamente uma amizade. Existia um convívio social. Alguns eram mais chegados em outros e assim vai. Enfim, acho que são crianças, né? Acho que a questão da sala acaba unindo. Elas acabam convivendo juntos, aprendendo a conviver. Porque são crianças. Elas não têm noção de que elas têm poder e quebrar tudo aquilo. Não. Elas simplesmente aceitam. Isso é o legal das crianças. Elas aceitam as coisas simples. E os adolescentes não. E a minha infância, até a minha formação fundamental, foi literalmente boa. Eu via numa escola, ou melhor, tive aula numa escola boa, onde literalmente o nome da escola era o Céu. Era uma escola pública, mas pelo menos era boa. Tinha uma estrutura legal, as salas eram abertas, você podia ver as pessoas, e a escola tinha sempre umas ideias de movimentação para gastar o dinheiro da prefeitura. Porque a prefeitura tem muito mais dinheiro que o estado. Que o estado tem que dividir para todo o estado, enquanto a prefeitura só para uma região. Então a prefeitura tem sempre mais dinheiro que o estado. E eles criavam todos esses mecanismos e ideias, e tinha até uma rádio lá. Eu nunca fui nessa rádio, nunca entrei lá, mas curiosamente eu sempre tive vontade.
Eu acho que essa vontade meio que me ajudou a começar essa caminhada pelo som. Não exatamente aqui no podcast, mas em outra área. E quando eu saí daquela escola, eu fui para uma escola que ficava ao lado e embaixo. E o que fica embaixo do céu? A terra. E mais embaixo do céu. Isso mesmo. E literalmente, como a escola ficava no morro céu, tinha uma parte do morro que era plana, onde ficava uma espécie de chão, e ali era o estacionamento. E abaixo daquilo ali era onde ficava outra escola. E literalmente ali o nível era muito baixo, no sentido de loucuras que aconteciam. Naquela escola, no primeiro dia, estava lotado de pessoas, a uma loucura efervescente. Eu não vi meus colegas porque a maioria dos meus colegas fugiu daquela escola. Eu não consegui fugir daquela escola porque o meu pensamento era outro. Eu não queria chegar àquela escola porque eu queria passar na ETEC. Mas essa história da ETEC fica para outro dia. Eu fui para aquela escola, cheguei lá dentro e vi aquele monte de gente. E ainda tinha alguns colegas meus que acabaram indo pra lá, que não conseguiram fugir ou estavam nem aí pra nada. E quando eu cheguei na minha sala, eu tomei um toque de realidade. No céu, eu só tinha alunos da mesma faixa etária que eu. E umas lendas urbanas chamadas repetentes, onde basicamente essas pessoas repetiam de ano e iam para os outros anos. Então, se tinha um repetente, era um ou dois, muito raro. A pessoa precisava ser muito teimosa para conseguir repetir. Ou muito chato, né? E não dura assim, não. Isso era a coisa mais normal. Tanto é que era o problema da escola, eram os repetentes. Então, no primeiro ano, eu cheguei a ver caras de barba formados com aparência de adulto, como se tivessem ali, tivessem crescido e amadurecido e ficado parado lá. Foi um choque, foi horrível. E conviver com aqueles caras durante um ano, eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou uma criança e esses caras aqui são gigantes e alguns são adultos dentro da escola. Então eu imaginei o bullying. Mas por incrível que pareça, eu me saí bem. Porque eu aprendi que o bullying, quando eu era criança, acontecia muito por eu ser muito besta e muito boa, né? Então, naquela escola, eu me tranquei. Eu me tranquei em tudo que eu podia e me segurei dentro daquilo. Eu me segurei na minha fé, eu me segurei em mim, eu me segurei no meu autoconhecimento, eu me segurei naquilo que eu podia segurar, nos meus valores, naquilo que era meu princípio, em tudo daquilo. Eu me segurei. Eu me segurei o máximo que eu pude. E foi um longo ano. Foi só um ano que eu passei naquela escola, mas foi um ano muito difícil. E por eu me segurar nos meus pontos e nas minhas ideias, eu passei batido. Não sofri bullying, não sofri coisas, perseguições, não. Mas eu consegui evoluir. E mesmo naquele lugar terrível, com um monte de adultos que se diziam adolescentes, mas não eram adolescentes, eram adultos literalmente, eu aprendi o quanto é bom você segurar nas suas coisas e simplesmente ignorar o resto. Eu aprendi a ignorar o resto. Isso é uma lição muito importante para mim e para minha vida. Ignorar. Aprender a ignorar. Eu importava algumas coisas demais. Eu sempre me importei com tudo demais. Me importei com tantas coisas na minha vida. Mas se eu soubesse que sempre que eu me ignorasse, eu me libertava, eu sempre seria alguém melhor.
sempre seria melhor. E eu aprendi. Eu aprendi a ignorar do pior jeito possível. Na prática. Então eu ignorei drogas. Eu ignorei pedidos. Eu ignorei brincadeiras. Eu ignorei tudo. E ali eu renasci. Engraçado, não é? Do inferno eu renasci. É curioso. Mas foi. E naquele ano que eu passei naquela escola, que eu não posso dizer o nome e nem quero dizer porque eu tenho respeito, há muitos profissionais que trabalham ali e estão fazendo um trabalho de lutar por aquilo e tentar melhorar a situação. Eu não vou dizer o nome, porque ali eu aprendi a reconhecer também o papel do professor, porque eu encontrei muito professor bom, mas aluno ruim. Aluno ruim não pelo sentido de não se esforçar, de não lutar, ou de não tentar passar na matéria ou fazer os trabalhos, mas aluno ruim no sentido de perturbar, no sentido de massacrar, no sentido de ser literalmente um trombadinho. Então eu encontrei esses caras, eu vi, e o pior de tudo não é você ter contato com um ou outro. Se fosse um ou outro, tudo bem. O problema é a escola inteira ser sobre isso. A escola inteira ser de trombadinhas. Isso é que é o difícil. E todos os professores tiveram muitos problemas naquela escola. Eu vi basicamente alunos fumando maconha dentro das salas. Eu estava ouvindo muito. Nossa, quantas histórias eu ouvi, quanta coisa horrível eu vi. Aquela escola era o inferno. Com certeza era o inferno. Existia um professor de matemática que ele achava que estava no exército, literalmente. Então ele agia como general. Ele chegava na sala quase que batendo continência. Falava alto, gritava, era todo autoritário e fazia de tudo um pouco pra fazer o aluno aprender. Mas tirando aquele jeito todo pitoresco, todo brincalhão de autoridade, ele era um professor que buscava fazer os alunos aprenderem, mesmo que fosse na marra. E quando ele percebia que existia gente ali decente que queria aprender, que queria realmente fazer, ele realmente mudava a forma. Então ele era só general para espantar os doidos. E ele realmente conseguia. E então eu descobri outra coisa que existe muito nas escolas, que é o problema da evasão escolar. O Brasil tem muita evasão escolar. E não é à toa. Se você vive uma realidade igual eu vivi, de conhecer uma escola sem estrutura, onde a quadra é aberta, acumula água, onde a escola basicamente é cercada por um terreno baldio, onde tem nicho, os muros são baixos, os alunos estão revoltados e sempre querem uma revolução e pegar fogo nas coisas. E todo momento, toda hora tem droga. E o problema maior é que tem um buraco no muro. Então traficante, pessoa normal, qualquer ser consegue entrar lá dentro e sair a hora que você quiser. Não tem segurança, não tem estabilidade. Isso não é um ambiente de uma escola. Eu poderia ter parado de estudar. De tudo que eu vi, eu poderia ter parado de estudar. Eu poderia ter dito, não, eu não vou mais pra escola, eu tô cansado, não vou. Mas todo dia, por alguma razão, continuava. E continuava. E não queria saber. Eu já vi tanta coisa. Não vou parar por isso. Não vou parar por isso, por aquilo. Por motivo A, por motivo B. Por pessoa. Eu continuava.
cada dia dando uma volta maior, cada dia fazendo um esforço maior, cada dia mais sozinho, mas pelo menos com a certeza de que eu estava seguindo, que eu estava caminhando. E assim foi um ano inteiro da minha vida, tentando não me contaminar, literalmente. Aí você vai dizer, mas não tem problema com os funkeiros. Não, o problema não é ser funkeiro, o problema não é escutar funk, o problema não é isso. O problema são os crimes. O problema é a noção de incriminidade. O problema é o Estado não conseguir lidar com esses alunos. E o Estado não consegue. O pior problema do Estado, literalmente, foi que pegava esses alunos e não conseguia colocar eles em outra escola. Qualquer escola que tinha aquele nome daquela escola, que conhecesse aquela escola, não aceitava os alunos, porque os alunos tinham uma má reputação muito grande. Sempre um problema gigante vinha dali. Então, sempre os alunos que saíam daquela escola ou eram expulsos daquela escola por cometerem crime e muitas coisas, acabavam voltando. E como eles voltavam, eles ficavam com a sensação de impunidade, de que tudo que eles faziam não tinha consequência. Então eles faziam pior. Mas a briga deles às vezes era contra o Estado. E brigar pelo seu direito de uma forma pacífica não tem nenhum problema. O problema é você enxergar em pessoas normais a culpa de uma coisa que não é dela. Não é atribuição do professor, não é atribuição da escola. Isso é um problema que deve ser visto de política pública de ensino. E os alunos não sabiam fazer diferença, e eu acho que eles nem sabiam o que era política pública. Eles simplesmente estavam revoltados por uma série de razões. Porque não é só o motivo social que faz a revolta deles, mas também os motivos internos das famílias, das casas, dos problemas. Isso tudo fazia com que eles se revoltassem. O motivo da revolta, cada um tinha o seu. Mas a escolha da revolta e a escolha da destruição, não. Isso não tem porquê. E, literalmente, ano passado, eu vi uma notícia de um cara, assim como eu. Ele não se contaminou com esses grupinhos, ele seguia firme, só que ele se isolou. Só que ele se isolou tanto, e que ficou sozinho. E ele começou a sofrer de depressão. Depressão não é isolamento, depressão não é isso. Depressão é basicamente a tristeza de você olhar pra sua vida e perguntar, cara, o que eu fiz pra estar aqui? Cara, eu sou um bom aluno, eu sou um cara que presta atenção, eu sou um cara que luta, eu sou um cara que faz as coisas. Por que eu estou aqui? Por que eu tô sofrendo tudo isso? Por que eu tô numa escola tão ruim? E esse cara, ele se matou. Ele se matou porque ele não conseguiu encontrar a resposta. Ele se matou porque a vida dele estava difícil. Ele se matou por todos os motivos do mundo. Ele se matou porque ele não conseguiu, assim como eu, fugir do inferno. E eu, em um ano, eu tentei fugir daquela escola. Eu me inscrevi em outras escolas, eu lutei. E mesmo assim, tinha professores que não queriam que eu fosse embora e tal, porque eles me consideravam um dos melhores alunos que tiveram naquela escola. E eu não sou um gênio. Eu sou um cara comum. Eu sou um cara que tira 5 em inglês. Eu sou um cara que tem seus problemas em português. Eu sou um cara muito comum. Mas mesmo assim, eles me consideravam um dos melhores alunos daquela escola. E professores falavam, não vai, cara, por favor. Porque muitos já foram embora. Alunos exemplares, alunos melhores, alunos foram embora daquela escola.
porque não aguentam tanto problema, não aguentam o tanto de dificuldades que tem ali. E eu também não aguentei. Eu não consegui ir embora naquele meio do ano, porque basicamente as vagas foram todas preenchidas. Mas no começo do ano, literalmente em janeiro, saiu a vaga. E eu fugi. Eu fui pra uma escola num bairro melhor, teoricamente, que é mais próximo do centro. Então tudo que vai mais próximo do centro são subindo os níveis, porque é assim que funciona as classes aqui em São Paulo. As classes sociais estão no centro, as classes periféricas estão mais na periferia, e assim vai, e cada vez mais inferiorizando dentro da cidade e do estado. E eu fui para um bairro um pouquinho melhor, teoricamente, e ali eu não estava numa escola com uma baita estrutura, não, eu estava numa escola com uma estrutura regular, e ali o ensino foi melhor. Os alunos eram melhores. Eram realmente um bando de Mauricinho pagando de favela. Mas, mesmo assim, eu vivi coisas legais, conheci pessoas lá, gente boa. E eu não tive tanto problema com essas revoluções, essas lutas, essas intrigas, essa briga interna dos alunos e todos esses problemas. Isso eu não tive mais contato. Até o ano passado, quando eu me formei e recebi a notícia de um cara que também ia se formar. Só que ele ia se formar na escola em que eu estava. E ele se matou. Ele desistiu da luta. Não quis mais lutar. Eu não julgo, mas eu entendo que não é fácil viver ali, naquele lugar e naqueles problemas. E tudo isso para falar sobre ponto de inflexão. A nossa vida é cheia deles. Pontos de inflexões são escolhas difíceis que nós temos que tomar. A minha escolha difícil está sendo todo dia acordar e falar nesse microfone, ou conseguir fazer com a minha casa, faça silêncio, pelo amor de Deus, para conseguir falar. O ponto de inflexão daquele menino era ver se ele conseguia tirar a vida. Ele escolheu um ponto. Eu escolhi um ponto. Eu vivi a mesma realidade que ele, os mesmos problemas. Não estava na pele dele, porque eu tenho uma percepção de mundo, ele outra. Eu ignorei muita coisa, talvez ele não ignorou, ele não aprendeu a ignorar. Mas independente disso, ele escolheu o ponto, eu escolhi o meu. E qual vai ser o seu? Qual vai ser a profissão que você vai escolher? Qual vai ser a escolha da vida que você vai escolher? Isso são coisas que estão na escola, na sua vida. Quando te perguntam qual emprego que você quer ou qual profissão você quer para sua vida, você está escolhendo um padrão, um modelo, uma escolha. Assim como esse garoto, assim como eu escolhi lutar, escolhi fugir dali, e assim como ele escolheu se entregar, escolheu não lutar mais contra aquilo, aceitou, não vou dizer a derrota, mas eu vou dizer aceitou a queda. Porque muitos caem, mas muitos se levantam todos os dias. Mas ele escolheu a queda e não quis se levantar. Tudo isso, toda essa questão social de impacto do mundo e políticas públicas na nossa vida, e de experiências, e de pontos, e de razões, tudo isso são pontos a se pensar. Todos os dias temos que pensar: por que, cara? Por que eu faço isso? Será que eu mereço isso? Será que o Brasil merece ser assim? Será que o Brasil não merece ser melhor? Será que eu não mereço ser melhor?
tentando todo tempo gravar o meu cast, mas sempre tem alguém falando e não dá. Não dá, não dá, não dá. Minha mãe está gritando, meu pai está chegando e vai gritar. Todo mundo grita, todo mundo reclama, mas ninguém tem paz pra poder gravar, poder gravar.